A lei do aeronauta em vigor é de 1984. Desde 2011, começou a ser debatida aqui no Senado uma alteração a essa lei. O texto aprovado pelos senadores em 2014 foi enviado à Câmara dos Deputados, de onde voltou como um substitutivo. Quem vai conversar conosco hoje é o comandante Adriano Castanho, diretor nacional do Sindicato dos Aeronautas. Bem-vindo, comandante. Obrigado. E explica para a gente, então, o que mudou com a proposta que saiu aqui do Senado, o projeto de lei, e agora voltou como um substitutivo. O que está diferente? Ok, Roberta. O importante é dizer que a lei atual do aeronauta ela tem mais de 30 anos. Ela foi concebida em 84, quando a realidade da aviação brasileira era outra. De lá para cá, muita coisa aconteceu, a aviação se modernizou, né, e trouxe, ela transformou o transporte aéreo num transporte coletivo, né, e é muito bom isso, só que trouxe alguns outros problemas. Por exemplo, voos durante as madrugadas em aeroportos mais distantes, até voos internacionais mais longos, só que com isso trouxe também alguns problemas para os aeronautas, como o fato de o aeronauta voar muitas noites, muitas madrugadas consecutivas, ficar muito tempo fora de casa. Havia uma necessidade iminente da gente alterar, de modernizar essa lei. Aliado a isso, nós temos, né, no mundo todo, empresas aéreas de países grandes que utilizam um sistema de gerenciamento de fadiga para seus tripulantes. E foi nesse intuito que nós fomos atrás desse sistema, fomos estudar o sistema de gerenciamento de fadiga e trouxemos para o Brasil. Naquela oportunidade não havia ainda uma atenção sobre esse fato da fadiga, ainda era um assunto a princípio debatido em outros países, como a gente muitas vezes faz aqui no nosso país, né? Só que para o aeronauta havia essa necessidade. A gente foi estudar, trouxe o sistema de gerenciamento de fadiga e colocou dentro da lei, dentro do projeto de lei 434, que era um projeto de autoria do senador Blário Maggi, mas que tinha sido concebido com o intuito de aumentar a carga horária. Veja bem, nós estávamos falando de uma questão totalmente antagônica, onde havia uma necessidade da gente reduzir a carga horária, ou pelo menos equilibrá-la. Tinha um projeto em tramitação no Senado Federal que aumentava essa carga até, em algumas combinações, 19 horas de jornada. Então, fisiologicamente impossível. E é uma coisa que não é um problema, não é só do aeronauta, né? Todos os passageiros que viajam também nos aviões também estão em risco, né? Se o aeronauta está muito fadigado, né? Ele coloca a vida de outras pessoas em risco. É isso que é impossível, a gente não consegue entender, né? Como que poderia alguém ficar 14 horas ou até 19 horas em algumas combinações dentro de uma cabine de comando com vidas ali dentro, né? Tendo que operar a máquina complexa como é uma aeronave, né? Apesar da tecnologia embarcada hoje. Então não havia como conceber aquela ideia, né, de tornar esse projeto numa lei. Veio de encontro justamente com a necessidade dessa alteração, com a realidade que mudou muito no nosso país, a aviação melhorou, mas nós costumamos nos preocupar muito com a questão da máquina. Nós investimos bilhões em máquinas fantásticas, só que quem dá o input para essa máquina ainda é o ser humano. Enquanto for o ser humano, nós vamos ter que pensar em investir também no ser humano. Também tem que respeitar as limitações desse ser humano. E era isso que a gente buscava. Naquela ocasião, então, a gente trouxe esse projeto, esse sistema, colocou dentro do projeto de lei e passou pelo Senado Federal, pela Comissão de Assuntos Sociais. Foi onde todo mundo virou o olhar para esse projeto de lei, que até então ninguém acreditava que fosse adiante, quando passou a primeira vez na Comissão de Assuntos Sociais. Quando foi para a Câmara dos Deputados, aí então a indústria entendeu a necessidade, tanto a indústria quanto o setor regulatório, né, da indústria aeronáutica, sentiu a necessidade de dar atenção para esse projeto. Que aqui, assim, existem muitos projetos por aí que estão passando, né, na tangente, que ninguém percebe, mas quando ele é aprovado, se vê o quanto ele é importante ou então o quanto ele é danoso, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer essa proeza, né, os aeronautas aí participando ativamente aqui em Brasília, levamos para a Câmara dos Deputados, onde então a Agência Nacional de Aviação Civil entendeu que era a prerrogativa dela fazer essa regulação, assim como é em outros países do mundo. Quem faz a regulação do sistema de gerenciamento é a própria agência reguladora.
Conseguimos, então, a nossa estratégia era justamente chamar a atenção da indústria e da regulação. Conseguimos trazer a ANAC e as próprias empresas para uma discussão bem ampla. Essa discussão durou praticamente durante toda a fase de tramitação na Câmara dos Deputados, ou seja, quase 2 anos, onde fizemos reuniões até de 11 horas, participando SAC, ANAC e as próprias empresas. E como é que ficou, então? Quantas horas que um aeronauta pode trabalhar de uma vez? Como é que fica esse gerenciamento de fadiga? Pois bem, a questão não é só o número de horas de que o aeronauta pode, porque é muito complexo, a aviação ela é bem complexa. Por exemplo, se eu vou fazer um voo doméstico, eu uso uma tripulação simples, ou seja, é uma tripulação mínima para atender os passageiros, né, a segurança de voo dos passageiros e para atender o número de horas que aquela aeronave vai fazer naquele voo. Se eu tenho um voo mais longo e esse voo é internacional, eu uso uma tripulação composta. Ou seja, acrescenta-se um número X de tripulante àquela tripulação para que ele consiga fazer um revezamento durante o voo. Se o voo ainda é mais longo, por exemplo, um voo transcontinental, aí nós colocamos ainda mais, adicionamos mais tripulantes a essa tripulação, para que essa tripulação possa fazer um revezamento maior ainda, para que alguns tripulantes a bordo consigam fazer um descanso de até 6 horas, dependendo do voo. E aí sim, aí se estende bastante. Mas o problema não estava aí. Nós já temos hoje jornada de trabalho até 19 horas, só que com mais tripulantes. Ou seja, alguns estão descansando durante o voo. A questão era que essa lei que foi concebida em 84, ela não distribuía essa jornada de trabalho. Então, na verdade, hoje ela venha a reduzir a jornada, e é um grande engano quem acha isso. Ela distribui essa jornada equanimemente de uma maneira de que o tripulante que estiver voando aquele dia, ele tenha uma compensação no período de descanso dele. Então, o sistema de gerenciamento de fadiga, a essência dele, o conceito dele é justamente esse. É trazer uma mitigação. Por exemplo, nós fazíamos até 6 madrugadas consecutivas com uma tripulação simples, uma tripulação mínima. Aí não entende-se que o aeronauta ele não é uma máquina, ele não consegue simplesmente chegar às 6 horas da manhã no hotel, desligar e dormir até a noite. Tem necessidades fisiológicas, você tem um problema com a questão de você dormir durante o dia, né? Então, tudo isso tinha que ser levado em consideração e não estava sendo. Então, o que o sistema de gerenciamento de fadiga vem fazer? Ele vem a distribuir essa carga horária de uma maneira, não só a jornada de trabalho, como também o repouso desse aeronauta. Nós saímos de casa para ficar 6 dias fora de casa. Desses 6 dias, você podia voar 11 horas, ou seja, ficar 11 horas dentro do avião e 12 horas no hotel. Você saía para mais 11 horas de jornada, mais 12 horas de hotel, durante 6 dias. E quando você voltava para casa, você tinha 1 dia de descanso. Era isso que nós tínhamos. A ocasião da discussão desse projeto de lei, do sistema de gerenciamento de fadiga, trouxe à tona um problema que a indústria já sabia que existia. Tanto que muita coisa já foi, inclusive, mitigada. Nós temos hoje um limite de tempo de solo, nós temos hoje um limite de madrugada, e tudo isso veio acontecendo durante a discussão do projeto de lei. Então, o projeto de lei, ele precisa ser implementado para poder sustentar essas modificações e para dar autonomia para a Agência Nacional de Aviação Civil a fazer a regulação adequada, mas ele já trouxe para a sociedade uma alteração importante, e que é importante que a sociedade valorize isso, porque reflete com certeza na segurança de voo. Porque enquanto não entram em vigor essas alterações, ao mesmo tempo, todo ano são renovadas as convenções coletivas, né? Que, então, de certa forma, elas é que estão determinando assim, as regras atualmente? Sim. E veja bem, e olha só, nós temos hoje um problema seguinte, a lei trabalhista ela vem justamente flexibilizar nesse sentido. Então, há aí uma preocupação da nossa parte. Mas, entendendo que é uma tendência do mercado, a gente está preparado para fazer frente a essa tendência, que nós temos condições de fazer um debate e construir na convenção coletiva ou numa via acordo coletivo esses sistemas de mitigação. Agora, que realmente esse sistema, esse dispositivo, essa ferramenta que é a convenção coletiva, já trouxe essas melhorias para a sociedade, porque ela não é só por aeronauta, ela é para a sociedade. No momento que ela traz um sistema que gerencia a fadiga, que cuida do piloto, do aeronauta que está lá e que distribui essa carga horária de uma maneira mais inteligente, né, e até fisiologicamente possível,
porque não é possível alguém imaginar um ser humano ficar 6 noites sem dormir, mesmo que ele tenha todo o tempo para dormir durante o dia. Né? E além disso, claro, tem uma questão social, que aí é o primeiro ponto que eu citei, onde o aeronauta ficava 22 dias fora de casa, podendo ser 6 dias fora, 1 dia em casa, 6 dias fora. Entendeu? Então, isso é um prejuízo muito grande. Isso fica como no texto? E aí traz, o segundo ponto da melhora do sistema, além da segurança de voo, traz também uma qualidade de vida para o aeronauta. E a melhora na qualidade de vida, o projeto saiu do Senado com 12 folgas estabelecidas, que é hoje o número que a maior parte dos países utilizam. Estados Unidos, que é um país totalmente neoliberal, ela tem até 16 dias de folga para o aeronauta. Nós saímos aqui com 12, chegando na Câmara, nós via negocial chegamos a 10 folgas mensais, tá? E é o que está hoje no projeto substitutivo que chegou de volta aqui na Comissão de Assuntos Sociais. Que vocês, quando viajam em voos internacionais, vocês encontram, então, tem colegas, digamos, né, assim, em aeroportos que estão de outros países que estão submetidos a outras regras, né? Foi daí que vocês trouxeram esses insumos, viram que eles têm propostas que funcionam melhor? Sim, o próprio sistema de gerenciamento de fadiga vem daí e também o sistema de folgas, porque a gente foi verificar, nós tínhamos 8 folgas. 8 folgas para um sistema onde o aeronauta abdica praticamente 22 dias da sua convivência familiar, era algo muito penoso. E a gente trouxe de outros países, essa média de folgas, ela fica em torno de 12, porque começa em 11 e vai até 16 folgas. E isso estou falando de Estados Unidos, estou falando de Oriente Médio, Ásia. Todos os lugares têm esse sistema de folga. E o que nós fomos buscar? Além da melhora digamos assim, da segurança de voo, que estava baseado no gerenciamento da fadiga, fomos buscar também uma melhora para a qualidade de vida do aeronauta. Então, com 12 folgas, nós entendemos que não dá para fazer essa alteração na maneira como a gente estava pensando em fazer, que é uma mudança de 8 para 12, e cedemos, né, durante toda a discussão, onde participaram as empresas, participou a ANAC, a SAC, e cedemos para 10. Hoje 10 a gente entende que é um número mínimo e que atende minimamente às necessidades aí dos aeronautas. Quando a gente fala em aviação e aeronautas, a gente tende a pensar na aviação comercial, mas a proposta trata também de aviação agrícola, de táxis aéreos. Eles também fazem parte, também tem alterações para essas categorias? Tem, com certeza. Principalmente a aviação agrícola, que quando foi concebida a lei de 84, a lei do aeronauta atual, ela não tinha muito uma ideia de como regular a questão da aviação agrícola. Até porque a aviação agrícola também evoluiu muito nos últimos anos. E nesse projeto que foi feito substitutivo na Câmara dos Deputados e chegou aqui para casa, ele está atendido aí às necessidades, aos anseios de toda a indústria da aviação agrícola. Táxi aéreo também. Tá? A aviação geral como um todo está atendida dentro desse... Além de ter um dispositivo muito importante, mesmo antes da construção dessa construção da reforma trabalhista, nós havíamos incluído dentro da lei a previsão de que flexibilizações ou alterações necessárias para a indústria ou para a categoria, ela poderia ser feita via acordo ou convenção coletiva. Então, é uma lei extremamente atual e possíveis gargalos que possam acontecer no futuro, eles podem ser corrigidos por esses dispositivos. E é interessante para vocês, então, que esse tipo de regulação fique para os acordos, porque assim, a gente está vendo o tempo que essa lei está em discussão, né, aqui no Congresso, tem certas alterações que realmente funcionam melhor não estando na lei, né? Esse foi o objetivo, né? A gente, desde aquela época, sentia a necessidade. Existem coisas que estão na lei que não são necessariamente boas para os aeronautas. E coisas que estão na lei também não são boas para as empresas. E muitas vezes dava para haver uma sinergia nessa construção. Então, baseado nisso é que nós colocamos. Prevendo que uma lei dessa dure em média 30 anos, até 40 anos, nós colocamos dispositivos que permitem o ajuste no decorrer do tempo. O que nós não podemos ficar esperando é que daqui a 40 anos nós vamos levar mais 10 anos para alterar a lei novamente, que é o que está acontecendo com essa lei. E quais são as mudanças nessas outras categorias que a gente falou, por exemplo, o táxi aéreo, a aviação agrícola, o que muda?
Bom, basicamente, vai ser possível aplicar o gerenciamento de fadiga também para essas outras categorias. O projeto de lei ele é bem amplo nesse sentido e ele possibilita a gente trazer no futuro, quando evoluir o sistema de gerenciamento de fadiga para a aviação de táxi aéreo, para a aviação geral e até para a aviação agrícola, que ele possibilita a implantação desse sistema. Nós temos hoje poucos países no mundo que já trabalham o gerenciamento de fadiga para táxi aéreo, por exemplo, mas existe. E a tendência é ele evoluir rapidamente. No momento que ele evolua, já existe o berço preparado no projeto de lei para receber esse sistema. E tem também uma diferenciação assim, pelo tipo de aeronave, né? Assim, helicóptero, se é jato, se é turbohélice, cada categoria é diferenciada. Sim. Cada categoria está dentro, todas as categorias estão dentro da mesma lei, então é difícil você fazer uma gestão de tantas categorias dentro da mesma lei. Mas isso vai ser possível graças a esses dispositivos de acordo coletivo. Porque no táxi aéreo, principalmente, existe um problema sério com relação à adequação da jornada dentro da necessidade de cada segmento. Tem um táxi aéreo, por exemplo, que voa só aeromédico. E ele faz um voo, ele precisa buscar um passageiro, por exemplo, no Peru ou então no Caribe. Existe uma dificuldade de você adequar essa jornada a uma capacidade fisiológica até da tripulação. Então, quando chegar o sistema de gerenciamento de fadiga para esse segmento, eu creio que ele venha contribuir também para possibilitar essas nuances, né, que existem em cada categoria, cada indústria, né, cada mercado. E por que tem, por exemplo, eu vi que um helicóptero, me parece que a jornada é mais longa, né? Por que Não, na verdade, ele é mais restrita, né, o helicóptero. Existe uma adequação do helicóptero baseado na questão da exploração offshore. Então, o que acontece? O helicóptero, como ele fica muito tempo em local desprovido até de acesso, né, de transporte aéreo, por exemplo, ele fica 15 dias à disposição da empresa. Dentro desses 15 dias, ele tem uma carga horária limitada para cumprir. E depois dos 15 dias, está liberado do trabalho. Então, ele tem 15 dias de trabalho, 15 dias de convívio com a família. O sistema é montado dessa forma, e dentro do projeto de lei está previsto isso, para que atenda a necessidade do mercado, tá? E a possibilidade do aeronauta ter uma vida social mínima, né, e familiar, né? O senhor falou também no tempo de solo, isso seria o tempo que o tripulante está no solo, mas as ordens da empresa, esperando, ele não está, é o tempo de solo, mas que ele não está de folga, é isso? Exatamente. Ele fica, hoje existe um voo, por exemplo, ele sai de São Paulo, Guarulhos, para Brasília, 3 horas de solo, depois vai para Confins, Belo Horizonte, mais 3 horas de solo, e ele vai dormir no Rio de Janeiro. Ele fez uma jornada de 11 horas para fazer 3, 4 horas de voo. É muito baixa a produtividade. O aeronauta ele ganha por produtividade. Nosso salário, metade, ele é fixo. A outra metade é composto da produtividade que ele fizer naquele mês. Então, não é vantagem para o aeronauta também. Primeiro, ele não pode nem reduzir a produtividade, porque se reduzir ele vai baixar o salário. Segundo, ele tem que fazer essa produtividade acontecer no menor tempo possível. E isso é efetivo aí na produtividade, inclusive, da indústria. O que a gente defende? A gente não quer diminuir jornada, a gente não quer também diminuir o salário. Para que isso não aconteça, nós temos que ter o máximo de produtividade dentro do mesmo tempo que nós estamos oferecendo para as empresas hoje. E o FRMS, o Sistema de Gerenciamento de Fadiga, ele vem para contribuir nisso também. Porque como é atualmente, hoje em dia, com a lei em vigor, como é contado esse tempo de solo? Hoje não existe limite. A empresa ela pode fazer 2 etapas, tá? Então ela sai de São Paulo, vem para Brasília, ela pode ficar... Não, hoje minto. Hoje, na verdade, existe um limite baseado na construção da convenção coletiva que foi concebida depois de muita discussão durante o projeto de lei. Mas até então, a lei atual ela permite que a empresa faça 2 etapas e gaste as 11 horas de jornada do aeronauta. Ele vai ganhar só pelo tempo que ele produziu, só que ele vai ficar muito tempo em aeroportos que muitas vezes não tem nem local para os passageiros. Quiçá um tripulante ter um descanso mínimo. Ele também não tem como usar esse tempo para fazer repouso. Não tem. Não tem porque não tem local. Ele está à disposição da empresa, ele está durante uma viagem, né? E nessa viagem ele tem que ficar no local onde a empresa precisa dele, ou seja, nos aeroportos. Os aeroportos não têm uma estrutura a ponto de oferecer, por exemplo, um descanso horizontal para o tripulante. Então é complicado. O que acontece na maior parte dos aeroportos do país?
né, Nordeste principalmente, a gente fica brigando por um assento, né, com o passageiro. E como fica na proposta? Na proposta já tem uma limitação. A ANAC vai regular isso via sistema de gerenciamento de fadiga, isso faz parte. De qualquer forma, preventivamente, antecipando a prevenção, a possibilidade, a proposta do sistema de gerenciamento de fadiga, já existe um acordo coletivo, na verdade, via convenção coletiva, uma limitação de 3 horas para o aeronauta que fica em solo durante o dia e 2 horas durante a noite. Isso foi construído durante a tramitação do projeto. E como está a perspectiva da tramitação, da discussão agora nesse novo momento aqui no Senado? Então, nós estamos, na verdade, colhendo essa percepção. Até o momento não temos a percepção formada. A senadora Marta Suplicy, que é presidente da Casa e também é relator do projeto, ela está com a intenção de tornar o projeto bem célere. Mas ainda, como foi feito até o momento, na Câmara dos Deputados e também quando saiu daqui do Senado, a gente está ainda com disposição de negociar para que a gente feche isso em um consenso com a indústria e a agência reguladora, para que a tramitação seja mais célere possível e consiga passar pela sanção presidencial, ainda esse ano. E o texto, da forma como ele está hoje, ele coloca os aeronautas brasileiros no mesmo nível do resto do mundo, assim, de qualidade? Com certeza. Não só em qualidade para a vida do aeronauta, quanto em rendimento para a indústria. Rendimento para a indústria e segurança de voo para a sociedade. Tá? Então, hoje nós temos, sim, condições, a hora que esse projeto for sancionado, que ele entrar em vigor e que ele permitir à agência a efetuar o programa de gerenciamento de fadiga efetivamente, vai somar tanto para a qualidade de vida do aeronauta, quanto para a produtividade da indústria, como para a sociedade com segurança de voo. E ao longo dessa discussão, dessa tramitação, vocês têm enfrentado resistência da parte das empresas? Eu posso dizer que hoje nós temos 95% do projeto já em consenso com a indústria. Existe ainda uma parte que é justamente a da folga, né, que é uma parte sensível tanto para o aeronauta quanto para as empresas, que ainda não há acordo. A intenção nossa durante a tramitação na casa, construir esse consenso. Então, vamos esperar aí, eu acho que a senadora Marta tem muito a contribuir como mediadora dessa discussão, né, e para que a gente consiga evoluir o mais rápido possível e ainda esse ano a gente terminar a tramitação aqui. Boa sorte, então. Tomara que tudo corra bem. Muito obrigada pela sua presença aqui na Cidadania. Roberto, obrigado a você. Eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em programas e depois em cidadania. E qual assunto você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 1616 e faça a sua sugestão, crítica ou comentário para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.